O iFood, cara, você não pode ver o iFood como um inimigo. Você tem que ver o iFood, o cara tá te dando uma vitrine, cara. O cara tá te dando o negócio mais valioso. Seja muito bem-vindo, eu sou o Daniel Luco, um dos sócios do grupo Labratiera, e você está no Labratiera Academy, a escola para operações gastronômicas. E se você vive de delivery, esse episódio é uma aula para quem realmente está jogando o jogo e não só olhando de arquibancada. O mercado de delivery tá mudando e tá mudando rápido. O que antes era um monopólio, agora vai virar um ringue, a verdade é essa. Novos aplicativos chegando, operadores inquietos, restaurantes cansados de taxas e, ao mesmo tempo, um mar de oportunidades surgindo para quem tá atento e preparado. E é isso que a gente quer fazer com você hoje. Hoje, para falar de tudo isso com profundidade e sem enrolação, eu trouxe 3 caras que não ficam só dando opinião da internet. Eles fazem o delivery real todos os dias, começando com meu sócio há mais de 10 anos, Gustavo Brunello, atual CMO da Labratiera, além de especialista em canais de venda, criação de marca forte, growth marketing. Ele também é especialista em crescimento de delivery, é coisa pra caramba. Ele tem uma das conexões mais fortes lá dentro da plataforma de delivery e está por dentro das estratégias e também dos bastidores. Gus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Dani. Cara, esse é o assunto do momento, né? Deu uma reviravolta total no mercado de delivery e eu tô animadão para falar sobre isso hoje. Cara, e tem muito para compartilhar. Depois, do meu lado, Felipe Melo, da lendária Esfirra Imigrantes, a maior loja única do iFood do Brasil. Para você ter uma ideia, são mais de 1.000 pedidos em um único dia. É muita coisa. O cara vive de alta demanda em consistência o tempo inteiro. E ainda consegue tempo para jogar bola depois que abandonou a carreira profissional de futebol. Mas a verdade é que de todos ele é o único que tá de camisa, então ele percebeu que, o salário de jogador de futebol não é muito bom para mim. Eu vou seguir com esses imigrantes, fi. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, cara. Pô, obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. E vai ser um prazer aí compartilhar, né, um pouco do que a gente vive aí na prática todos os dias e um assunto que a gente vive muito, né, cara? E ainda tem muito para poder falar, porque ainda dá aquela sensação de que vai acontecer, como é que a gente se prepara. Sem dúvida, sem dúvida. Boa. E fechando o trio de peso, temos Gabriel Salatiel. Ele começou entregando como freela e hoje ele é head de operação de delivery do grupo da Labratiera. Ele entende o que está travando o nosso crescimento, ele sempre dá os pitacos dele, falando o que acelera, o que é só ilusão no delivery. E além disso, também dá dica de delivery no próprio Instagram. Gab, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. Obrigado, Dani, pela oportunidade. Estamos aí agora com esse assunto que está movimentando o mercado de delivery. Estou ansioso aí para a gente poder trocar essa ideia e bater esse papo. Boa, a gente também. Hoje a ideia não é só criticar ou bater palma para o aplicativo, a verdade é olhar com uma visão estratégica. Então o que está mudando, para onde tudo isso vai e como é que o dono de restaurante pode se preparar a partir de agora, Gus? Como é que ele se prepara para esse momento que é um momento onde ainda tem muita incerteza? Quem é Meituan? O que está acontecendo nesse cenário que tá uma loucura e ao mesmo tempo dá aquela sensação de que eu preciso aproveitar agora? Boa, Dani. Cara, segundo um estudo que a Brasel soltou recentemente, o iFood estava com 90% de market share. Esse não é um número confirmado por eles internamente, porque tem uma questão de CAD e tudo mais. Mas, querendo ou não, a gente vive num mercado de monopólio. Então, a gente está num momento que vai dar uma reviravolta, né? A Meituan é a maior do mundo em delivery. O ano passado, a iFood revelou que fazia 100 milhões de pedidos por mês. Já a Meituan faz 77 milhões por dia. Caraca! Então os caras são gigantes, são gigantes. Caraca! Enxergaram a oportunidade de entrar no mercado brasileiro, né? Eles já saíram da China, foram para Hong Kong, foram para a Saudi Arábia, e aí agora estão vindo para o Brasil como terceiro país que eles querem entrar forte. Então acho que vai ser super positivo para o mercado, né? Sair desse monopólio, ter uma concorrência livre. E vamos ver, né? Vamos ver, estamos animados. Cara, você falou de 77 milhões de pedidos que os caras fazem.
em um único dia, é quase que o iFood, que tem 90% do nosso share aqui no Brasil, é muita coisa. É muita coisa. Aí, assim, se a gente vai perguntar pro dono de restaurante, tem oportunidade no delivery com uma chinesa dessa vindo? Qual que é o futuro do delivery aqui? O que a gente pode esperar antes de começar a falar dos aplicativos, Fih? Cara, eu acho que o mercado é muito bom para o mercado, né? Primeiro, essa chegada, né, dessas empresas gigantes, né? O iFood está muito confortável, né, cara? A gente sabe que o iFood virou sinônimo de delivery, né? A gente muitas vezes fala, pô, vamos pedir um iFood, vamos pedir. Isso é muito forte. São poucas empresas que têm esse poder, né? Então, eu acredito que é um momento ideal para quem tem, para quem é dono de delivery, para quem pensa em começar. Eu acho que é um momento ideal, porque essas empresas grandes vêm com um apetite muito grande, né? Não só a Meituan, como a 99 também, que vai voltar, né, no mercado. Já tentaram uma vez, agora vão voltar, segundo eles, mais estruturado, né? Tive em conversas com os chineses, inclusive, visitaram a nossa operação e deu para ver que eles estão preocupados em entender de fato o que é o mercado nacional, né? O que é o mercado brasileiro de delivery. Uma coisa é você já ter essa base de clientes e você ser esse aplicativo de transporte, né? Outra coisa é você lidar com um restaurante, lidar com cliente final, que é algo rápido, que é esse suporte aí full time, envolve vários lados, né? Você tá levando uma pessoa, você tá lidando o motorista com essa pessoa. Já no delivery não, você tá lidando com o cliente final, com o restaurante e ainda mais com o entregador, né? Então são 3 pontos que esse já dificulta um pouco mais, né? Mas se falando pro dono de restaurante, cara, é um momento ideal aí para você, né, se estruturar e começar a enxergar esse mercado de delivery como um potencial forte aí para exponenciar seus ganhos aí. Aí que você fala, né, da questão de para começar, né, do tipo, agora é uma oportunidade legal pro cara começar. Mas dentro de casa, provocação que o Gabs sempre faz, dá pra gente crescer dentro de casa, com as nossas próprias operações. Aí a gente vê o número de quase um dia de venda da Meituan é um mês nosso. Quer dizer, ainda tem uma oportunidade também para quem já tá operando e às vezes nem imagina o quanto que dá para chegar. Não sei se Sim. às vezes a gente fica com aquela sensação de, pô, existe a limitação de pessoas no salão, também vai existir a limitação de pedidos no delivery. Quer dizer, a capacidade que eu tenho aqui é para 100 pedidos no dia. E acaba que limita, eu posso chegar a 200, 300. Eu acho que a galera hoje ainda é meio limitada, né, Gabs? Do tipo, pô, como é que eu consigo dar uma expandida? Como é que eu consigo pensar em ter mais operações, mais venda dentro de casa e não só para novos operadores? Total. Acho que hoje a galera se limita muito. Acho que a galera não tem um conhecimento profundo ainda de delivery. Acredito que muitos donos de restaurante demoraram para ter o olhar para essa parte no seu restaurante e acabam que se espelhando talvez em algumas outras marcas também e deixa de olhar a sua operação, seus pequenos detalhes ali no dia, seus pequenos ajustes que vai trazer o resultado do seu crescimento, de você passar esse limite, você acaba colocando esse limite em você, porque você tá vendo a sua operação ali e aí começa a surgir algumas coisas que ficam meio nebulosas, tipo, o que eu vou ter que investir para isso ou para aquilo, e aí você deixa de fazer conta, deixa de ver dados, deixa de analisar, e você fala, não, eu tenho segurança hoje para eu poder esticar a minha operação, para eu poder crescer ela aqui dentro, antes de pensar em expandir para fora, raios próximos, dá para você ajustar para depois você replicar e aí você obter o sucesso em todas as suas outras unidades futuras que você procura expandir o seu negócio. Boa. Pensando nessa oportunidade que a gente tem de número de pedidos ainda, ao invés de criar novas operações, você prefere ir na linha de lojas, continuar as lojas operando dentro de casa ou fazer uma expansão por número de lojas? Hoje eu acredito que o operar dentro de casa vai te trazer um resultado mais eficaz no financeiro. Mais barato, talvez, também. O custo disso daí não vai ser tão alto quanto você ir procurar um novo prédio, você investir em novos equipamentos, você conseguindo otimizar, você conseguindo fazer o engajamento da sua própria equipe de hoje, você consegue trazer e suportar mais a demanda que hoje a gente tem, mesmo com esse monopólio do iFood. Mas existe essa oportunidade ainda hoje. E agora com a vinda dos novos players, acredito que isso vai ser
um mar de faz- oportunidades, como você Faz mencionou. muito sentido. O mestre tá aqui para poder falar disso também. A quantidade de pedido que vende é surreal. A gente buscando lá os nossos 200 pedidos, 300 pedidos no dia. Já vi um cara com 1.000 ali para colocar para quebrar mesmo. Aí, Dani, acho que assim, uma dica para os donos de restaurante, eu ouço muita gente, vejo muita gente tratando o delivery como um puxadinho do salão. E, cara, se você tá fazendo isso, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Muita grana. Então, o delivery ele tem que ser tratado como um modelo de negócio diferente do salão. Então, ele vai ter especificidades diferentes, embalagem, tempo de produção, temperatura, tudo tem que ser pensado para fazer o melhor delivery possível. E tem muita grana na mesa, né? Até em conversa com os chineses, o que eles me falaram? Que se só mudar a plataforma e ficar o mesmo número de usuários, ninguém vai sair ganhando, não vai mudar o mercado, né? Então, eles têm que dobrar o bolo, tem que trazer mais gente para dentro da plataforma e aí vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom para o iFood, para o cliente, para todo mundo. Sim, não, e seguindo essa linha que você falou de tratar o delivery como um outro negócio, né, cara? Vamos dizer assim, porque é isso, você tem que focar na agilidade, você tem que focar para agilidade, você tem que ter o pré-preparo, você tem que levar a identidade, né, da sua marca também para fora do seu salão, porque o cara que quando você vai, acontece com a gente mesmo, né? Quando a gente vai pedir comida, a gente já pede na hora que a fome já tá lá em cima e a gente vai buscar Imediatista. aquele que, exato, a sociedade tá imediatista hoje em dia, mas enfim, e você tem que saber lidar com isso e entregar o mais rápido possível, né? Otimizar seu tempo de entrega e isso não é na hora lá da operação final, vem desde antes, né? Desde um pré-preparo de um produto que vai ser fácil de finalizar, seja na sua operação, né, pro salão ou no delivery, mas pensando nessa agilidade, né, cara? Porque quem tá no seu salão não se importa, às vezes, de esperar ali, o cara tá ali pra curtir o momento. Ele É outro é comportamento, outro né? comportamento totalmente diferente, cara. E eu acho que o dono de restaurante ainda não entendeu o seguinte: na maioria do salão ele tem gerente. Exato. Então eu tenho o gerente do salão. E no delivery, que é uma operação que poderia ser muito maior, ele não tem o gerente de delivery. Sim. Ele deixa um cara que foca ali somente no salão e é o que aconteceu nesses imigrantes, cara. Quando a gente tava falando de comerciantes, né? No caso, que acabam sendo comerciantes, né? Sim. Que não tem esse delivery. Esse imigrantes ficou 44 anos sem delivery. A gente nunca teve um delivery nem por telefone. Então, meu pai e meus tios, era muito isso, sabe? Estamos aqui com o salão, tá indo Aqui, bem, né? nosso produto não vai chegar bem, não vai chegar igual no delivery, então eles preferiam nem ter, entendeu? E aí, no começo do iFood, era muito isso. Os gerentes, puto, começou a sair muito pedido no iFood, tá atrapalhando um pouco o salão, tá atrapalhando um pouco a viagem, fecha o iFood. E que é a solução que muita gente vê hoje em dia, Muita né? gente. É mais fácil ali, em vez de você se preparar para essa demanda que pode crescer e pode se tornar um outro negócio, incrementar demais o faturamento. Eu falo isso porque hoje os imigrantes, o nosso faturamento hoje de delivery, 50% do nosso faturamento é delivery. Boa. Então é um outro negócio, né? Que eu criei do zero ali que virou um negócio exponencial que putz, aumentou muito. Ou seja, você está falando de 50% do faturamento é delivery, estou falando de 100% a mais, né? É De muita faturamento. coisa. Muita coisa. É, dobra o Já com faturamento. aluguel Exato. pago, Já com o mesmo local, já com o mesmo pessoal que tá ali, né? Crescer Claro, a mesma a operação. estrutura, exato, a estrutura ali que você tem que ter é operacional, né? Você não precisa de mais espaço, você não precisa, entende? Nesse sentido que eu tô falando, então. Eu acho que pro restaurante, a questão de você fechar a loja do iFood, ele pode ser o melhor problema que a gente pode ter. Exato. O melhor problema porque a demanda ela tá vindo. Agora é o principal problema a ser resolvido. Sim. Porque O que se eu a faço gente- agora, né? É. Você tem que partir para esse lado. O que eu faço agora para ter um problema bom demais, né, cara? A gente tá nas firmes grandes, a gente tem esse problema de numa sexta-feira, por exemplo, a média que você falou é essa, 1.100 pedidos por dia. Mas numa sexta-feira a gente faz 1.600, 1.700 na matriz. É muita Então coisa. eu tenho que otimizar minha operação, né? Outra vez, pausar algumas esfirras que dão mais trabalho, entregar só no salão. Vocês também têm alguns produtos que vocês fazem isso. legal. Então é você entender, né? Você ter esse feeling que às vezes você pausando um produto, você deixa de fechar a sua loja durante 20 minutos. Cara, mas 20 essa eu não minutos tinha ali. pensado. Você chega a pausar produto que dá mais trabalho operacional pra você conseguir ter vazão. Exato, para ter vazão. A gente fez isso com algumas esfias que dão mais trabalho, que demoram mais para sair do forno. Sacada. E deixamos de Sacada. fechar a loja. Deixamos de fechar 20 minutos, meia hora. Atende o básico, mas pelo menos não deixa de atender. Exatamente. A curva ABC ali, que representa muito, que é carne, queijo e quibe. Tava deixando de atender esses meus clientes para atender um cara que vai pedir talvez muito menos ou que vai demandar mais trabalho, sendo que eu posso, enquanto eu vendo a conta, enquanto eu vendo
10 esfirras de carne, eu tô vendendo uma de frango catupiry, por exemplo, entende? Cara, faz muito sentido. Então, E como consumidor, do tipo, pô, eu quero pedir esfirra imigrante. Pedir cesta, inclusive. boa. Cara, se não tiver a de calabresa, que é a que eu mais gosto, eu já tô lá. Eu vou ver, eu vou procurar outra. Sim, Então sim, faz sim. muito sentido isso. Exatamente. A gente também acaba fazendo isso também, né? E aí, aí que tá a jogada também que a gente tá fazendo, né? Com a força da nossa marca e tudo mais, a gente tem nosso aplicativo próprio. E no aplicativo próprio a gente deixa liberado Uhum. essas esfirras, né? Esses sabores que dão mais trabalho, porque até essa exclusividade pro cara nem se compara, né? O volume que a gente tem de pedidos no iFood do que tem no nosso aplicativo próprio, então é um jeito de trazer o cara, de trazer esse dado do cara pra gente também, né? Cara, fantástico. E aí, falando de marca, de trazer o cara, você falou da 99 voltar. A grande promessa da 99 é a taxa, né? Então, taxa isenta durante muito tempo, vai depender muito da negociação, acho que vale a pena a gente falar disso daí também. Mas tem uma questão de, provavelmente os donos de restaurante vão colocar o preço mais baixo para ser mais atrativo na 99. Então, da mesma forma como você falou, pô, no aplicativo próprio eu não pauso nenhum tipo de produto. Na 99 ou qualquer outro aplicativo que a gente possa ter que a gente não vai ter taxa, provavelmente a gente vai colocar o preço mais baixo, com a intenção de que o cliente Sim. ele Migre pra lá, né? ele migre para lá. Então, quer dizer, vamos incentivar aqui outro aplicativo de delivery para fazer com que o cliente no final do dia ele compre lá. Então, esse provavelmente é a grande aposta que vai ser o mais decisivo Sim. do cliente migrar, né? O preço que é o que vai ditar a regra do jogo para 99 voltar e ser mais interessante. Então, cara, eu acho que não é só o preço, né? Eu não sei se vocês já acompanharam, mas o iFood ele foi mais de uma vez considerado como a marca mais amada do Brasil. Então tem algo muito além do preço, né? Todo mundo tem o iFood no celular, já conhece o caminho, já tem a loja salva, é muito prático. E hoje a gente disputa principalmente por atenção, em tudo, nas mídias sociais, no dia a dia, assim, o tempo está muito corrido, você disputa por atenção. E, por exemplo, eu tenho 99 de transporte no celular, sei que muitas vezes é mais barato que o Uber, mas eu tô tão habituado a pedir Uber que eu topo pagar R$ 1 a mais, R$ 2 a mais. Então, Caraca. eu acho que o preço vai ser uma isca, com certeza, mas se não tiver uma boa usabilidade, se não for, tiver a gente vive num mundo de experiência, né? Então, se não tiver uma experiência, a pessoa comprar a marca mesmo, só o preço não vai ganhar esse mercado. Mas aí a gente pode falar que experiência vai vir antes do que a marca? Porque assim, qual que é o diferencial que a 99 vai ter que vir para ser mais atrativo para o cliente? Vai ser, porque a marca, acho que você começou já falando, pô, a iFood já ganhou como a melhor marca consecutiva do Brasil, né? A mais querida. E aí a gente pensa, pô, vai ser a experiência do aplicativo, vai ser cupom de desconto, vai ser a marca, o quanto que ela vai engajar com a galera, porque a marca leva tempo também. Hein? Eu acho que assim, a gente está indo para a segunda guerra do delivery no Brasil. Então, a gente já viveu isso no passado com a Rappi e o iFood, a Uber Eats na época, disputando por cupons e tudo mais. Então, eu acho que não é só sobre preço, sobre cupom, mas sobre o cliente, né? Quem tiver os clientes na mão é quem vai dominar o mercado. Porque no final das contas não adianta eu pagar a taxa zero e ter zero clientes, né? Então, cliente manda, né? O cliente é rei. Ó, Acho que o Felipe que tem, pô, 1.600 pedidos, por exemplo, quantos desses clientes que eles só se focam em cupom? A gente consegue ter esses dados, por exemplo, pelo iFood, que não é só o preço. Tem cliente que é preço, que ele Sim. quer procurar o preço, mas é a recorrência da marca, por exemplo. Então tem muita gente que vai ser difícil baixar um outro app, entendeu? Fazer todo o trampo e aí você já tem o iFood ali. Porque se fosse tão simples assim, eu acho que as marcas que estão vindo, os players, eles já estariam atacando os clientes. E na verdade eles estão brigando pelos donos de restaurante, pelas marcas que vão estar ali dentro, Sim. certo? Então a gente tem esses dados, a gente sabe que hoje tem cliente que compra a Imigrantes, que compra a Labratiera, não é por preço. E aí ele tem uma facilidade, um cartão que já está cadastrado, ele já tem a loja ali, quando ele abre o iFood, a loja dele já está ali, tipo, já vou pedir, porque senão o seu aplicativo próprio ele estaria já também Sim, muito maior, a entendeu? gente não fomenta esse aplicativo próprio, até falando da gente, cara, porque a gente tem que terceirizar a logística, né, de algumas outras empresas, e querendo ou não, isso dá um pouco mais de trabalho, né, no iFood a gente é full service, e é muito fácil, né, trabalhar com iFood ali, ainda mais nessa demanda que eu tenho. Mas entra aí na estratégia deles de buscar essas marcas âncoras, né,
que, por exemplo, quando dá algum problema no iFood, eu tenho que fechar a minha loja no iFood, sei lá, tive algum problema, tive que fechar, fica uns 15, 20 minutos fechado, ou tem vezes que até mais tempo. Aí eu fecho e meu aplicativo ele triplica de pedidos, que significa a força da minha marca, né? Que eu sei que o cliente quer comer esfirra imigrantes. Exato. Ele já tá lá no iFood pela comodidade, pela praticidade, muito disso de ter o cartão já salvo, o endereço, né? Ter o clube do iFood às vezes também, enfim. Mas o cara quer comer esfirra imigrantes, né? Então ele migra para o nosso aplicativo e pede, tem mais vantagens, enfim. Mas é isso, eles estão nesse momento, igual que você falou, não estão em busca dos clientes finais, né? Sim. Estão em busca dos restaurantes com essa força de Essa marca força de para marca. poder trazer esse cliente para lá, né? Porque ele sabe que por intermédio da sua marca, Exato. quem te segue, quem Exato, é igual a curte, âncora de shopping, né, cara? Exatamente. Os caras trazem essa loja gigante para shopping justamente para ser a âncora. É uma estratégia com certeza. Tá meio que invisível ainda por trás de muitos Sim, panos. Quase sim. ninguém tá olhando, mas essa é a real. E como é que o dono de delivery hoje pode aproveitar essa busca por marca, né? Ele que vai atrás, ele espera os operadores virem atrás dele para entender o que eles querem. O que o dono de delivery deve fazer a partir de agora, assim? Aproveitar o melhor disso tudo. Cara, acho que assim, o primeiro ponto é entender o que já saiu na mídia, né? Então a Meituan tá vindo com 5 bilhões de reais, a Didi, que tá junto com a 99, tá vindo com 1 bilhão de reais, a Rappi tá vindo com mais 1 bilhão de reais. Então eles vão ter muita grana para investir em mídia, em comunicação, né? Para levantar a bola do delivery. Acho que isso com certeza vai aumentar o mercado de delivery, mas como dono de restaurante, você tem que pensar em como se destacar dentro da plataforma, né? Porque esse dinheiro vai ser investido para todo mundo, assim. Pensa que o iFood é uma praça de alimentação. Então, o cara que entrou no aplicativo, por que ele vai comprar do seu? Então, assim, você tem que sempre trabalhar a sua marca, sempre ter um diferencial para você ser escolhido entre tantas, assim. E eu percebi que a gente começa a dar certo nos aplicativos de delivery quando a gente entende o jogo que precisa ser jogado. Perfeito, eu ia Com falar isso certeza. agora. Esses investimentos são bons, né? Você falando, puta, parece muita coisa, bilhões, bilhões. Mas o iFood, um dado que eles trouxeram, né, para mim, eles investem por ano isso aí, 5 bilhões por ano de propaganda, de marketing dentro da plataforma. Então eles investem por ano isso aí. Então o iFood, cara, e eles já entenderam também o posicionamento desses aplicativos, né? Que eles vêm com um posicionamento diferente, que é de super app. Você pode fazer tudo dentro do app e daí que vem essa jogada, né, dessa união com a Uber, né? Com a Uber, do iFood com a Uber, porque se transformar também, não sei se você já viram esse posicionamento novo deles, né? Pô, se chama iFood, mas também entrega farmácia, entrega pet, entrega tudo, e por que chama iFood, né? Então eles estão também tomando esse direcionamento. Mas se falando do dono, é exatamente isso, cara. Você tem que jogar o jogo do delivery, é totalmente diferente. A gente, por exemplo, não tem nenhum combo na loja física, na Esfirra Imigrantes. Já no iFood eu tenho vários combos, né? Tenho vários combos. Eu trabalho com taxa grátis em determinados horários do dia que eu tenho uma menor demanda, só no horário do almoço, algumas lojas um pouco mais. Entender a região que você tá, né? Se antenar também, né, cara? Igual o Gus falou, já pegar o que saiu na mídia e tentar, cara, buscar essa rede de contato, né? Esse network, você entender igual o que a gente tá fazendo, né? Puxando a sardinha aqui pro nosso lado, entender o que a gente que tá dominando, que tá à frente do mercado, o que a gente tá fazendo também, para você também conseguir entender e virar o jogo da sua operação, cara. Cara, é muito isso. Se seguir isso daqui que já tá rolando aqui, sem dúvida, acho que já vai mudar totalmente o jogo. Aí quando a gente fala de o cliente na mão, né? Os operadores que saírem na frente, eles não têm o cliente na mão. A minha sensação é de que a 99 tem alguns clientes na mão. No final do dia é a gente que mais tem. Eles passaram, desculpa até te cortar, eles passaram um dado que eles têm já 50 milhões de usuários na base deles. A 99. Por conta de transporte, né? Do também, mas 99. também tem o 99 Pay, Pay, que é né? banco, exatamente. Estão puxando para esse super app aí. Então a 99 tem 50 milhões de 50 usuários. milhões de usuários já cadastrados. E a gente vem com a Meituan que não tem nenhum. É. Da onde quiser vai parar. Desafio, cara. Tem que entender também se eles vão se unir com alguém, de repente. O jogo, cada semana é uma notícia bombástica diferente, né? Quem um dia imaginar que o iFood ia se unir à Uber, né, cara? Então, vamos entender. Aí vamos colocar cenários assim. A gente tem o iFood hoje, que já teve a primeira guerra dos deliveries, concordo.
onde a Rappi acabou ficando para trás. Onde vocês acham que foi a queda, né? Putz, falhou ali, foi aí que o iFood levou a melhor. Cara, eu acho que é um mercado de um player, assim. Então, no final das contas, para que eu vou ter dois aplicativos que me entregam a mesma coisa? Uhum. Então, uma vez que no iFood e na época eles conseguiram fechar muito contrato de exclusividade, então eles tinham os restaurantes âncora, então para que eu vou ter a Rappi se eu já tenho o iFood? Então, acho que a grande dificuldade desse mercado é, de fato, que as pessoas não vão ficar trocando de aplicativo de delivery para fazer as compras. Ele vai escolher um e focar nele, né? Então, aí esse é o ponto. Se a gente tem a famosa frase do winner takes all, né? Então, o vencedor vai levar tudo, e a gente já teve essa primeira guerra de delivery, a gente vai ter bons entrantes aí no mercado, agora de delivery, e vamos imaginar um cenário que isso aconteça durante 1, 2 anos, e aí quem vai começar a perder a força? E por que vai perder a força? Ao ponto de a 99 ou a Meituan ou outro aplicativo que entre não conseguiu penetrar. E aí o iFood vai ganhar mais força ainda. É, Eu acho que assim, esse dinheiro todo, ele vai ser, somando todo o dinheiro de todo mundo, ele é investido para crescer o hábito de delivery, né? Então acho que quem vai sair ganhando no final são os consumidores e os restaurantes, porque uma vez que o restaurante tem uma taxa menor, ele vai conseguir praticar um preço mais agressivo, mais próximo do salão, vai conseguir dar mais frete grátis. Então no final acho que o mercado vai sair ganhando, independente do player que ficar. sim, mas além disso que você falou, falando da Rappi, eu acho que eles se perderam também um pouco no suporte que eles davam, sabe? Tanto para os donos de restaurante quanto para os clientes finais, né? E além da usabilidade da plataforma, não era boa igual a do iFood, então acho que eles se perderam muito ali também. Eu mesmo, quando surgiu, né? Quando surgiu que tinha a Rappi veio forte, que tinha exclusividade com grandes players, eu tinha a Rappi baixada só para pedir nesses caras, né? Falando do próprio Burger, falando de empresas grandes mesmo que estavam lá. E eu tinha baixado só por conta disso. E voltando naquele cenário que a gente falou, né? De buscar essas âncoras, né? Eu tinha a Rappi baixado só por conta disso. Mas a usabilidade da plataforma, né? O suporte que o próprio cliente final não tinha, né? E a loja fechada toda hora, eles não tinham uma estrutura para suportar a quantidade de pedidos, né? A gente mesmo tem proximidade com o pessoal já foi exclusivo da Rappi, né? Cara, eu não conheço um que gostou da Rappi nesse momento. Pode ser que eles mudem agora o posicionamento, que venham mais estruturados, né? A gente não sabe o que vai ser do mercado, né? A gente tá falando da Meituan e da 99, mas a Rappi também, né? Vai vir forte também, né? Com taxa grátis também durante 2 ou 3 anos para todos os... Taxa grátis e frete grátis. E frete grátis para todos os restaurantes, né? Então, mas a gente tem que entender como é que vai ser. Acho que a 99 e a Meituan estão fazendo um caminho legal, né? Igual conversando com a gente, entendendo o que é o mercado brasileiro, que dor que a gente tem, né? Que eles podem atacar, mas é muito, muito maior, né? Porque eles têm muita coisa para atacar, né? Vai atacar primeiro o quê? O cliente, vai atacar o cliente final, ou o dono de restaurante, o entregador também, que entra nessa jogada. Então eles têm muitas frentes para atacar, que levam tempo, né, cara? Acho que tem um ponto também, o Gus falou da usabilidade ali para os clientes finais, né? Mas, como você ressaltou agora, né, Felipe? A usabilidade para o dono de restaurante também, fazer toda a instalação, a Sim, gente trabalhou implantação, na é verdade. Você tem implementação razão. ali. E isso também complica muito, onde deixa de talvez um grande player, ali uma grande marca, Sim. não ir. E aí os clientes, né, que gosta, que curte ali, não ir também para essa plataforma. Então, acho que a usabilidade dos dois lados para o restaurante. A gente também precisa otimizar o nosso tempo de implementação. Tudo que for mais rápido, mais ágil, vai fazer virar mais ali o faturamento e tudo mais, e a gente ganhar mais tração também dentro. Porque hoje a gente sabe que tudo funciona por meio de algoritmos e Sim, inteligência. sim. É, Então a o- gente precisa entender também o que a plataforma está te oferecendo, qual que é a facilidade que você tem para se comunicar com essa inteligência, quais são os dados que cada plataforma vai entregar para a gente também,
pra gente poder aprender o que a gente tá jogando. Qual que é o jogo que você tá jogando? Me dá um manual, a gente vai ler e a gente vai conseguir também colocar aí o nosso time em campo pra gente poder marcar aí nosso golaço. Sim, Vai precisar de uma escola ali, um treinamento pra entender como é que opera, né? Exato. No final do dia é saber jogar o jogo dos caras. O iFood, a gente sabe que precisamos disso daí, né? A gente precisou analisar muitos dados, precisamos ver pequenos detalhes e pequenas brechas pra gente falar, é aqui que tem que atacar para as coisas escalarem, crescerem exponencialmente, igual o Felipe falou. Então, eu acho que, se tratando da Rappi e do iFood, eu acredito que o iFood ele foi muito mais, ele visualizou muito mais o mercado, ele investiu muito mais em marca também, acho que o Gus pode até falar melhor para nós isso daí. E eu acredito que a Rappi ela se perdeu um pouco nesses quesitos, sabe? Da tecnologia, do investimento em marca, talvez parcerias ali que eles fizeram. Acho que o iFood é muito agressivo nisso. Fez de Muito, tudo um pouco e acabou não fazendo nada bem feito. fazendo nada. Cara, você falou um tema bom aqui, de crescimento exponencial, e eu vou juntar com uma frase que o Gus acabou de falar também, que é o hábito de delivery, né? Então, no final do dia, parece que quem mais vai se dar bem nessa história toda é o consumidor, porque a gente vai ter mais hábito de delivery. Eu, na verdade, eu tô bem com medo disso, porque eu já peço delivery 2 vezes por dia, às vezes. Então, ou às vezes é um açaí de tarde, aí eu vou jantar, é um jantar, então... almoço e jantar, é isso, né? Se chegar um momento onde vai melhorar pro consumidor, acho que vai chegar um momento que eu não vou mais levar fogo em casa. Talvez esse é o futuro. E a gente tem várias oportunidades, né? Do tipo, a quantidade de delivery que a gente tá vendo que vai acontecer. A gente tá falando de uma nova oportunidade de pandemia, porque o Felipe falou que 44 anos sem operar delivery. De repente já começa a operar delivery, um crescimento astronômico. A gente tem dados aí do Madeiro que começou delivery tem 3, 4 anos. É pouquíssimo tempo. E o delivery dele também só cresce, números abertos ali, mas se eu não me engano já tá chegando a 30% da receita dele. Então imagina se do nada começa a ter um incremento de 30% de receita. Tudo por conta da pandemia. A gente teve aquele atropeço, né, do tipo, pô, veio pandemia, vou começar a fazer delivery, quem já tava fazendo acho que se deu muito bem, mas a gente tá falando de uma nova oportunidade de pandemia, agora que tá vindo tantos players, tantos movimentos acontecendo, tanto cupom de desconto, os clientes pedindo cada vez mais, né? Todo mundo quer essa nova oportunidade que está acontecendo no delivery. Cara, eu acho que é um novo ciclo de oportunidade e algo que a gente se provoca internamente é se a gente está preparado, né? Não tá vindo uma onda gigante, você tá como? De barquinho, de prancha, nadando sozinho, então assim, independente do tamanho que vier essa oportunidade, a gente tem que estar preparado, sabe? Se a gente vai fazendo nosso trabalho bem feito, pensando no delivery como algo específico, no tempo, temperatura, processo, tá preparado, a gente vai conseguir surfar essa onda. Se ela for grande, for pequena, a gente vai conseguir surfar, né? E se a gente estiver bem preparado, a gente volta porque o Gales falou no começo dessa conversa, né? A gente ainda tem, todo mundo tem muito dinheiro na mesa ainda. Então, se a gente se preparar, a gente vai ganhar mais hoje e vai ganhar mais quando vir a onda, né? Ô, Gus, você falou de como se preparar, e aí você falou de tempo, temperatura e processo. Você acha que esses 3 são o número 1 para se preparar para essa nova onda que tá vindo? Eu acho que da parte interna são esses 3 pontos. E aí tem a outra parte que é a questão de marca, posicionamento e produto, né? Mas assim, hoje, como o Felipe falou, quando você vai pedir no iFood, normalmente já tá morrendo de fome. Você não fala, puta, vou pedir uma comida para aqui 2 horas. Aí é diferente do restaurante que você senta para relaxar, toma um drink, come a entrada e come. Você já tá com fome, né? Então a gente sabe que a velocidade da entrega é um fator super importante. Assim, às vezes o cliente troca de pedir no restaurante favorito porque ele tá morrendo de fome e tem um que entrega mais rápido. Sim. Então eu acho que esses são os fatores que fazem se diferenciar, sabe? Você acha que a gente pode chegar à conclusão de que um diferencial dos aplicativos estão chegando, ele pode estar atrelado a estar com uma parceria mais forte com os entregadores? Total. Sim, até a ideia dos chineses que eles trouxeram é além daqueles horários de pico, né? Almoço e jantar, ter, já com essa base que eles têm, ter o que o entregador se ocupar o dia inteiro, né? Otimizando ali o que o entregador já tem, né? Então, nos horários de pico, entregar refeição ou qualquer outra coisa que seja ali, né? Tanto farmácia, mercado. E nesses outros horários, eles veem muita oportunidade nesse transporte de moto, né? Que hoje, inclusive, tá bloqueado, né? Porque teve um acidente. Mas eles veem muito potencial nisso, que só em São Paulo que ainda é muito travado, né? No resto do Brasil já tem há muitos anos, e é muito comum, inclusive, principalmente no Nordeste.
né? Então, De você usar o dia todo, né? Ubermoto. Campinas a gente vê direto o pessoal, a gente vai lá, tem eles muito, é muito usam forte no muito. interior, no Nordeste, no, Mais enfim. barato que o ônibus, às vezes. 3,50 às vezes Muito uma barato, é viagem. muito barato, cara. Tem toda uma questão de segurança, né, que tem que ser avaliada numa cidade grande como São Paulo, mas a preocupação deles está sendo essa, né, de reter esse entregador, né, cara, de ter um algo a mais para esse entregador, né, é uma preocupação que tem que ser levada em consideração. O nosso time direto acaba falando, né, do tipo, pô, a gente ter bons entregadores ali, a gente fazer uma entrega, ainda mais para o nosso produto que acaba sendo mais sensível, é de extrema importância. Então eu acho que o aplicativo, ele se alinhando com o entregador, ele pode fazer uma entrega mais rápida, mais quente, talvez até ter alguma tecnologia na bag especial ali que possa ajudar nesse sentido para quem Sim. opera, né? E falando do momento que você falou que pode ser uma nova onda, uma nova oportunidade, eu acredito que é um bom momento do dono de restaurante conseguirem melhorar muito a sua margem, né? Conseguindo negociar novas taxas, conseguindo, né? Pô, hoje no iFood, uma taxa padrão, se eu me corrija se eu estiver errado, é 23%, É isso aí. e mais os 2% ou 3%, se eu não me engano, 3,2 de taxa de de taxa de transação, né? transação. Então, esses outros players, né, 99, Meituan, Rappi, zerando essa taxa, o iFood também vai ter que se movimentar, né? Para de fazer sentido você pagar uma taxa tão alta. Claro, você tem todo esse lado que a gente falou até agora, de mexer com o hábito do consumidor e tudo mais, mas eu acho que é uma grande oportunidade de se aproximar, de tentar entender também com o iFood, né? E também ficar atento na precificação também dos seus itens, né? Não adianta você simplesmente pegar, vamos lá, desse do iFood, são 26% que a gente está falando, e você num item só, você querer jogar esses 26% em cima. Você tem que compor esse carrinho de compra do cliente e às vezes ganhar uma margem de 200% no produto e 100% no outro, em vez de você querer ganhar 150 em cada um, entendeu? 150% em cada um. Então, você saber precificar, cara, você aprimorar, entrar a fundo nesses estudos assim, eu acho que vai ser. O tempo é esse de você entender o seu produto, entender onde que está seu gargalo para você se preparar para esse próximo passo. Cara, que você falou num ponto extremamente relevante da questão da margem. Se a gente está falando que toda essa onda de novos aplicativos pode ser uma nova oportunidade da pandemia, que aconteceu na pandemia, só que na pandemia a gente não tinha margem nenhuma. Não tinha? Porque no final do dia a gente tinha o salão que precisava continuar pagando aluguel, tinha os colaboradores do salão que não tinha faturamento nenhum, então a gente pensava em sobreviver. Agora, mais do que sobreviver, é uma oportunidade também com margem. Né? Exatamente. Porque tem quem diga que o delivery ele tem uma lucratividade menor. Aí provavelmente ele não está sabendo operar. É, isso que eu ia falar. Né? Acho que Provavelmente. a gente conversou, se eu não me engano, uma vez, a gente falou, foi em 2023, acho que a gente falou, pô, a galera que entendeu o jogo, que aí engloba todo esse ecossistema que nem o Felipe tá falando, a taxa do entregador, a precificação, quantos por cento, o que que vale mais, o full ou não é o full? Primeiro é você, marketplace ali, você precisa entender o que você faz, né? Como que você vai começar a jogar, qual que é o seu aporte, qual que é o seu investimento ali. A gente falou isso daí em um determinado momento. Em 2023 a gente teve uma discussão ali que a gente viu que alguns players ia se fortalecer no mercado. E em 2024 essas marcas conseguiram crescer muito. Elas alavancaram muito. Acho que esse é um diferencial do iFood também. Ele te ajuda. Se você está fazendo ali um ads, por exemplo, e aí um cara vai procurar algum esfirra ou pizza lá no Google, o iFood investe muito pro anúncio dele aparecer primeiro do que você investir na sua própria marca. Então os caras põem uma grana muito pesada também para ele poder te dar essa visibilidade. Então, se tratando do ecossistema, você precisa saber onde que você está respirando ali para você entender como que a vida funciona naquele lugar. Então, acho que isso daí é uma provocação legal para a galera também ir atrás de começar a entender seus números, o que, que é melhor para mim, que às vezes é isso. É melhor uma logística terceirizada? Ou é melhor um full do iFood? É melhor um sob demanda? A gente precisa entender qual que é a nossa necessidade. Um híbrido, por exemplo, e hoje vai existir todas as oportunidades para todo tipo de restaurante, para os grandes, para os médios, para os pequenos, para quem está nascendo. A gente começou falando talvez de preço, talvez submarcas, talvez outros CNPJs. Acho que vai existir
uma oportunidade gigantesca hoje com esses players vindo, Cara, com esses investimentos. Gato, dúvida. um tema bom aí que você falou, eu quero entender se é mito ou verdade. Quem começou o delivery antes da pandemia vai ter vantagem agora nessa nova oportunidade. Antes da pandemia, eu acho que é um mito, cara. Eu acho que a verdade mesmo é quem aprender a jogar o jogo. Pode ser que alguém venha aqui em 2, 3 meses, o cara entendeu mais do que quem tá há 10 anos. É verdade. Engloba o que a gente falou, 44 anos sem um delivery. Então a gente pode assumir aqui que é uma cultura não só dentro de uma marca, é uma cultura do mercado. A gente preferir essa preferência para o salão. Então você tirar a cultura de algo que está há muitos anos é difícil. Então se uma mentalidade nova vir, um novo mindset aí, o cara falar, não, é assim que joga, pode ser que ele vai sair na frente de gente que está há 10, 15 anos. E pelo que o Gus falou, que a maior preparação vai ser tempo, temperatura e processo. Essa eu achei que foi muito boa. Mito ou verdade aqui? A maioria dos restaurantes não tem estrutura mínima para crescer no delivery. Eu acho que é verdade, viu? Porque o que a gente vê é muito restaurante faz um puxadinho pro delivery. Então tem um corredorzinho do lado que é o delivery, que é aquilo que a gente já conversou, né? No horário de pico, às vezes fecha o delivery para priorizar o salão. E quem estiver fazendo isso vai ter um puxadinho de receita, né? Não vai ter uma grande receita. Então, se o delivery tá tracionando, se tem potencial, cara, dedica, separa um time, coloca uma pessoa responsável, que eu tenho certeza que você vai crescer seu delivery. A gente pode chegar à conclusão de que o que a gente foca expande? Com certeza. Sempre. Essa você Em sempre tudo. fala, né, Gus? Cara, como botar o foco ali, uma energia necessária, vai trazer outro tipo de resultado. Com certeza. Mito ou verdade? O iFood vai perder monopólio em menos de 2 anos. Ah, cara. Essa é do milhão. Essa é difícil saber, né, cara? Acho que cada um vai ter que apostar na sua resposta aqui, né? Vai ter que ser múltiplas respostas. Eu acho que é mito, cara. Eu acho que não vai perder, não. Eu também. Acho que pode perder um pouco de market share, eu acredito que vai ser inevitável, principalmente nesses 2 anos. Mas eu acho que o iFood já está bem posicionado. O iFood já entendeu, né, o que é o mercado como um todo e, enfim, a grande luta do iFood hoje, se falando de hoje, a grande luta do iFood hoje é com o fogão de casa, que é o que você falou. O fogão de casa que tira um pouco de vida do iFood e é o grande motivo de na China os caras já venderem quase 100 milhões de pedidos por dia, que o cara se tornou algo tão prático, tão cômodo e tão barato, né? Se você for olhar no final do mês, é tão barato que não vale a pena você fazer comida. E o iFood quer atacar aí. Os dois grandes concorrentes do iFood hoje não é Rappi, não é ninguém. Os dois grandes concorrentes é o fogão de casa e o WhatsApp, que são esses pedidos pelo WhatsApp. São os dois grandes tira pedidos, vamos dizer assim, do iFood. São esses dois. Mas se falando de aplicativo, eu acho muito difícil perder esse monopólio, do meu ponto de vista, A nesses gente 2 que anos. opera, né, vê que o iFood ele não tá parado. Não, Nunca nenhum momento, teve. nenhum Então, momento. todo dia você entra na plataforma, tem Sim. uma novidade. Tanto Todo pra dia gente, tá em né, melhoria, como né? gestor, tanto na nossa plataforma que a gente usa como gestor, quanto pro cliente, cara. Então eles sempre estão investindo. Putz, cara, que plataforma que te dá uma vitrine de um intervalo de um Big Brother. Entende? Se falando do iFood, um intervalo de uma novela das 9 do Jornal Nacional. Então o iFood, cara, você não pode ver o iFood como um inimigo. Você tem que ver o iFood, o cara tá te dando uma vitrine, cara. O cara tá te dando o negócio mais valioso que você tem ali, que é essa visibilidade, né? Quanto que você não gastaria pra ter isso, né? Pra Ninguém tá na coloca Globo. isso na conta, né? Uma coisa que a Então, gente sempre falou também. Exato, ninguém coloca isso na conta e é muito importante. O iFood está sempre. Agora, inclusive, eu estou participando do fórum de restaurantes do iFood, né? Que eles chamam alguns donos de restaurante para meio que se conselham e entender onde pode melhorar ou não. Tive a primeira reunião ontem, cara, achei muito legal, achei muito interessante essa preocupação deles, né, com os restaurantes. Então é isso, eles não ficam parados. As outras estão se movimentando e eles estão cada vez se movimentando ainda mais, estão um passo à frente sempre, né? E então eu acho que é mito essa. Cara, só um adendo sobre isso. Igual a gente tá falando, a gente até conversou com os chineses, a gente também acabou conversando com alguns, mas assim, eles estão vindo agora entender. Cara, quanto tempo que o iFood não tá indo pra China? Estudar o mercado todo também. ano, Então, algumas assim, vezes. eles estão fazendo muito barulho, os players que estão entrando. A Rappi, pra mim, pegou uma onda de tipo, tá acontecendo isso e vamos também e tal. Se não mas- morre, né? Senão acaba de vez. Senão Tem que acaba de fazer alguma vez. coisa, né? Alguma atitude precipitada, vamos dizer assim. Eles tiveram que tomar para não ficar bem mais para trás
do que na verdade eles já estão. Mas o iFood, ele não tá falando quase nada, cara. E ele tá agindo mais. Já agiu na plataforma, já agiu com os donos de restaurante, já agiu com os clientes também. Então os caras não estão quietos. Ao invés de fazer barulho, eles estão aqueles cachorros que ficam quietinhos atrás do portão. Se soltar, eles vão morder. Mas eles não fazem barulho, não. E eles estão agindo. Agora deixa eu entender. A gente tá falando que vai ser uma briga de um player vai levar tudo? Ou vai ser uma briga por market share? Então vai ter uma divisão do tipo Amazon, Mercado Livre, ou não? É um que vai tomar tudo? Acho que não vai chegar a tanta divisão, não. Acho que o iFood vai manter um market share de pelo menos 75% aí, no meu ponto de vista. Acredito que vai ser E alto. os outros também, vão brigar o por iFood. esse resto de mercado aí, né? No meu ponto de vista, eu vejo assim, talvez 70% caia do iFood, mas aumentando o número de pedidos e vai acabar ficando nesse mesmo faturamento aí, crescendo cada vez mais também. Concordo. E aí não dá pra gente esquecer, mais uma vez, que quem paga toda essa conta é o cliente, né? Do restaurante é descontada a taxa, né? Mas quem paga a conta é o cliente. Sim. Então, acho que um recado também para os donos de restaurantes é ter esse foco no cliente. Porque, por exemplo, o iFood, cara, claro que ele se preocupa com o restaurante, mas o bem mais precioso dele é o cliente. Então, se você fizer um bom serviço para o cliente, entregar rápido, ser bem avaliado, ter recorrência, a própria plataforma vai te dar mais destaque. Isso vai servir tanto para o iFood quanto para as outras plataformas, né? Então, acho que, pô, vamos se preparar para a entrada desses players, mas lembrar que o foco é no cliente, né? Não adianta você ficar só pensando em plataforma, sendo que quem manda é o cliente no final das contas. Não, né? foi cirúrgico, cara. Foi muito bom ter falado isso, que todo mundo tem que entender isso, né? Não adianta você investir em 1 milhão de coisas por trás, em CRM, não sei o quê, sendo que você não focar nesse cliente. O cliente tem que ser sempre o foco principal de todo o negócio, né? Quem trabalha com venda, quem mexe nesse B2C aí que a gente fala, tem que sempre focar no cliente. Isso aí foi muito bom nesse ponto de vista. Até uma dica assim, no iFood, por exemplo, a sua recorrência vai aumentar, a sua marca fica mais forte ali, quando o cliente ele pede pelo menos pela segunda vez no seu restaurante. Isso é muito importante a galera entender pela plataforma do iFood, é óbvio, né? Mas se alguém pediu uma vez, você fez uma boa entrega, ganhou uma boa avaliação, isso é mega importante, a gente cultivar, né? Saber que isso é algo que é necessário para você ter a sua visibilidade lá dentro, mas se esse cliente voltar pela segunda vez, você está validando a inteligência do iFood que eu sou bom, eu sou Exato. bom para esse cara. Validando essa inteligência, automaticamente você começa a ser mais recomendado. Você começa a ser mais empurrado para ser visível ali pela própria plataforma. Então você vai ranqueando, né? Tem os leilões ali, aí eles vão te colocando para cima. Então é um ponto interessante para a galera pegar aí e colocar. Genial, cara. na Foco obra. no cliente e a recorrência. São coisas que a gente fica meio preocupado, né? Ah, preciso de Exato. novos clientes, eu preciso fazer isso daí virar e a Sim, a recorrência. recorrência que vai te dar dinheiro, cara. No final das contas, é o que vai fazer seu negócio perdurar aí, é a recorrência. Cara, muito bom. A gente tá chegando no final aqui. Acho que foi baita papo legal pra entender o que vai acontecer. Ainda é meio nebuloso, mas deu pra tirar muita conclusão boa. Deu pra entender muito bem a fundo ali também como é que a gente acaba aproveitando, né, tudo isso. Que mais de dica a gente pode dar pro dono de restaurante para ele se preparar melhor, ainda mais depois de uma aula aí que vocês deram com todos esses temas, para ele realmente daqui para frente ele sair daqui sabendo o que ele tem que fazer de próximos passos. Vindo do básico, né? Desde do básico para você entregar, pra você começar no delivery, é você ter uma boa foto do seu produto, cara. Você entra às vezes num restaurante sem foto, ou às vezes a foto, ou aí você chega até o final e você pede a foto, não tem nada a ver com o produto. Então você ter uma boa foto, uma foto fiel ali do seu produto e dar uma informação mais rica ali na descrição, né? Do iFood ali, do que é de fato o seu produto. Às vezes colocar quantidade de pessoa interfere, ou qual que é o peso desse produto, né? Interfere. Então a primeira acredito que seja essa, né? Focar nisso aí, Básico, no bem feito. básico do básico é ter uma boa foto ali. Você nem vai investir muito hoje em dia. Tem o celular mesmo, você consegue fazer uma boa foto com tanto celular bom. Então, o primeiro que eu acredito, né? Que é a sua vitrine ali, cara. Você tá falando com o cara, é a sua vitrine. Ele já escolheu entrar no seu cardápio, né? Então, depois disso, você tem que ter uma foto boa que faça ele pedir,
Cara, tá me dando uma conclusão, assim, de que mais do que pensar em quem tá entrando, é pensar dentro de casa. Exato. Né? Se fizer um bom trabalho dentro de casa, independente de Exatamente, quem cara. venha, qual seja a briga, Exato. no final do dia a gente vai aproveitar o negócio de uma outra forma, né? Então, às vezes a gente tá muito preocupado qual a taxa que eu vou ganhar, qual a negociação Exatamente. que eu vou fazer, e, cara, olha pra dentro de casa. Talvez pode ser a mesma história que a gente Faz um falou lá estudo no de começo. cardápio, entende onde está aquele seu funil de conversão, onde que está travando esse seu funil de conversão, né? Entende se pô, ninguém está acessando o meu cardápio. Às vezes você tem que dar um cupom para, né, incentivar esse cara a entrar no seu cardápio, uma taxa grátis, que a gente sabe o quanto que influencia hoje a taxa grátis, Nossa. né? Então, acho que o que mais dá resultado no SFI Imigrantes ainda hoje é a taxa grátis, né, cara? Então, tanto que na matriz a gente nem trabalha com isso, porque se a gente não Cai, consegue, né, cai a lojinha. trabalhar. Então é isso, você entender onde está esse gargalo seu, né? O iFood tem muita informação rica ali para você trabalhar ali. Você não precisa ter um key account, você não precisa ter nada disso. No próprio portal do iFood, você já tem essas informações muito ricas ali. A Verdade. conversão, você já tem, sabe? Né, o raio que mais pedem no seu restaurante. Então você utilizando isso, né, faz alguma coisa, busca alguma informação detalhada para cardápio, algum ensinamento, né, direcionado para cardápio, né, e de precificação, enfim, pô, dá para fazer muita coisa, cara. Então, É isso que eu gostei, não é só teoria. É o que vive ali na prática todo dia, é o que funciona não mesmo. tem jeito, cara. Cara, eu tô achando que a conclusão é que isso tudo deve ser um bônus, né? Do tipo, o resultado ele vai vir fazendo um bom trabalho e toda essa história é um bônus. Cara, se você Exatamente. souber aproveitar, você vai tirar esse bônus 50% do bônus. Se você souber aproveitar, você vai tirar 100% do bônus. Ou vai te Exatamente. colocar 10%. Da mesma forma da pandemia. Então, se a gente está falando que é uma nova oportunidade, tanto boa quanto, ou talvez até melhor do que a pandemia, Sim, sim, é sim. muito do que você fez dentro de casa. É verdade. E acho que é se preparar porque é uma mudança cultural, né? Uhum. Então, se as pessoas elas vão continuar comendo a mesma quantidade que ela já comia antes. Então, o mercado de consumo de comida não vai mudar. Ele vai mudar onde ele vai comer. Então, com o crescimento de delivery, nada impede que diminua um pouco a ida ao salão. Então, a pessoa que está pedindo um almoço, que antes não era tão comum, ela está deixando de ir no restaurante. Então, se você não se preparar para essa Caraca, mudança isso daí é profundo. comportamental, É. você tá na escada rolante que tá descendo. Você tá parado ali, mas você tá Mas a gente indo pode para chegar, a trás, gente né? pode chegar à conclusão de que vale mais a pena nesse momento a gente focar mais no delivery do que no salão? Eu acho que, assim, tem que tratar como duas BUs, duas unidades de negócio diferentes, assim. E não tem que deixar nenhuma de lado, tem que dar o esforço necessário para cada uma delas, né? Exato. Entender que uma difere da outra em muitos momentos, né? Então você precisa dar a atenção necessária que o delivery ele requer e você precisa dar a atenção necessária para o salão que ele requer. O salão você vai ter ali o garçom, o cumim, vai ter o gerente, vai ter algumas peças que são fundamentais. E no delivery a gente vai ter a pessoa, o pizzaiolo também, a expedição, vai ter a entrega, a logística ali, tudo por trás. Então são visões diferentes, focos diferentes, né? E principalmente em horários de pico. Porque às vezes você entra no salão ali num horário de pico e meio que trava, né? Vou com a minha família, às vezes você tá ali comendo e você não tá afim de comer e sair. Você tá afim de comer, bater um papo, pedir uma sobremesa, você acaba demandando mais tempo. Enquanto essa mesa tá ali, sei lá, ele demorou 1 hora, quantos pedidos você não faz 1 hora de pico? Cara, na boa, Quantas. galera, eu acho que a gente tá falando da oportunidade Que ninguém gigantesca esperava aqui. que ia chegar. Gigantesca. Exato. A gente tá falando talvez da maior oportunidade que a gente vai viver no delivery que nunca existiu. Talvez é É isso. porque hoje o pessoal tá com os olhos pro delivery. Pode não ser todos, mas quem já tá no jogo já tá com o olho para isso. Você tem que estar. Então Agora ela esquece. ficou- Agora não existe mais não ter olhos pro. Ficou exposta, né? Galera, depois desse episódio incrível, falando da maior oportunidade que a gente está tendo aqui no Delivery, quero agradecer a participação de todos. Deixar aberto se vocês quiserem mandar algum recado também para alguém, para o time do Delivery, que estão fazendo acontecer, para eles verem o episódio, fica completamente à vontade aqui, que agora o espaço é totalmente de vocês, cara. Cara, quero agradecer primeiro você que ficou até o final do episódio. Espero que seja muito útil para você. A gente vive num momento que tem muita informação, né? Tanto no TikTok, Instagram, podcast e tudo mais.
Então, meu recado é, cara, não entre em overdose de informação. Pega o que você ouviu aqui e bota na prática. Acho que isso é o que vale ouro. Ainda recomendaria de colocar uma ou duas coisas na prática. Porque se colocar tudo, você vai se perder. Vai 80 por a etapa, 20, pouco a pouco. pega o que vai pouco a dar pouco. mais resultado. Depois vê o episódio de novo e vambora. Excelente. Cara, eu gostaria de agradecer primeiramente a Labracieira, Boa. toda a oportunidade que eu sempre tive. Então acho que também para todo mundo que tá vendo, o foco em casa é isso. Eu foquei em casa e aí vocês me deram a oportunidade e hoje eu tô aqui. Então o crescimento para mim sempre vai vir de dentro para fora. Então eu quero agradecer muito a operação da Labracieira, do Delivery, todo mundo que corre com a gente lá e Irado. em específico o Gus, Daniel, Marcão, Painha aí, todo mundo que me deu a oportunidade de estar aqui. Boa, tamo junto, Gabs. Boa, eu quero agradecer também, primeiramente, o convite, né, cara? Muito bom falar desse assunto, um assunto que a gente vive todos os dias, acaba sendo natural, né? A gente falar disso. E agradecer também a cada colaborador nosso também, cada cara que faz acontecer mesmo, né? Que tá lá no dia a dia, os gerentes que carregam o piano, né? O nosso coordenador de delivery, enfim, cara, todo mundo que vive isso aí com a gente, que vive esse sonho mesmo com a gente, né? De ser, né? De se tornar, né? De estar no top of mind mesmo quando se fala de esfirra. Então, cada um que contribui aí de cada maneira, né? Seja no pessoal da cozinha, seja o pessoal da expedição. Então, todo mundo, cara, só muito obrigado também aqui pra vocês. E vamos que vamos, cara, só o começo. Boa, e, pô, Top of Mind, vocês já são faz muito tempo. E conhecendo, já visitando a cozinha, que eu já fui com uma vez lá com você, eu tenho certeza que você só tá falando bonzinho aqui porque São Paulo não perdeu ontem. Porque Cara, se fosse São Paulo isso, joga velho, hoje, já ainda ia bem que chegar. foi hoje, ainda bem que foi hoje esse então. episódio. Ainda bem que foi hoje. Se fosse amanhã, ia depender muito do meu humor do São Paulo Futebol Clube. Caraca, bom demais. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e um grande abraço. Valeu. Da hora, mano.